Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Como a igreja está bonita hoje, está florida. É bom ver a igreja assim bonita. E os irmãos, né? Tão floridos, reluzentes através da palavra de Deus, né? O que produz isso é a palavra de Deus. E é muito bom estar aqui diante dos irmãos, sabendo e reconhecendo a imensa responsabilidade que temos. No entanto, nós não temos uma mensagem muito longa, bem objetiva, e que os irmãos certamente já sabem e tudo que eu vou falar aqui, e a gente vem trazer isso à memória para nós refletirmos nessa noite. E nós temos como nosso tema do mês o compromisso com Deus, né? Todo mês nós temos um tema diferente, e esse mês é o compromisso com Deus. E eu louvo a Deus porque hoje é o dia da Bíblia, né, irmãos? Quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia aí, irmãos. O bom cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. É isso aí, a Bíblia. Os irmãos que querem identificar um irmão do seu lado, é só ver se ele está com a Bíblia. Você sabe que ele já é um irmão, um servo do Senhor. Tá? Os crentes sempre andam com a palavra de Deus. E é um privilégio poder abrir a palavra de Deus e ler com os irmãos e a gente aprender um pouco daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Fica bem mais fácil quando a gente pega a Bíblia e começa a ler, porque a gente já sabe que é Deus falando, então isso facilita bastante. No entanto, eu quero ler com os irmãos. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Compromisso com Deus. Provérbios, capítulo 15, o irmão encontre aí agora o versículo 29. Amém? Qualquer dificuldade, o 29 fica depois do 28. Tá? Tentando só ajudar os irmãos. A minha versão aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, talvez na sua esteja um pouquinho diferente, mas eu vou ler aqui na minha versão. Provérbios, capítulo 15, versículo 29, diz assim: O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Senhor nosso Deus, Senhor, invocamos a Tua presença, Deus. Que o Senhor venha usar a Tua palavra, Senhor, para falar aos nossos corações dessa noite. Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. E que em nome de Jesus a Tua palavra faça diferença nos corações, ó Deus. Para que esse dia não seja como um domingo qualquer, como um domingo que passou, mas que essa palavra possa penetrar profundamente e criar raízes, Senhor, nos corações daqueles que estiverem ao alcance, Senhor, dessa mensagem. Fala conosco, Deus, que não haja resistência em nós, mas que o Espírito Santo, Senhor, possa ter a liberdade, ó Deus, de passear pelo meio da igreja, inserindo assim a mensagem, Senhor, dessa noite em cada um dos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos por essa igreja repleta, por essa bela igreja, com esses irmãos tão belos. Louvo o teu nome. E eu peço, Deus, que o Senhor venha aceitar o culto, Senhor, que estamos prestando a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 15, versículo 29, nós lemos: O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Ou seja, ele está longe dos ímpios, mas está perto dos... Os irmãos fizeram a dever de casa, muito bom. E quem tem compromisso com Deus, diga amém. Amém. Quem tem comprometimento com Deus, diga amém. Amém. Quem é engajado na obra de Deus, diga amém. Amém. Os irmãos estão no mesmo nível aí. Quem tem uma vida dedicada a Deus, diga amém. Amém. E quem tem envolvimento com Deus, diga amém. Amém, né? Porque, na verdade, todas essas palavras são meio que sinônimos da palavra compromisso. O pacto, o acordo, comprometimento, empenho, engajamento, dedicação e envolvimento.
E nós temos, antigamente, hoje, né, talvez nem tanto, mas antigamente as pessoas falavam sempre umas com as outras, né? Deus tem um plano na tua vida, né? Era só falar com qualquer pessoa aí na rua, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. Virou quase um clichê, né? Esse Deus tem um plano na tua vida. E, verdadeiramente, nós vamos ver aqui nessa noite, Deus tem plano na vida de algumas pessoas e Ele completa o seu plano a partir de algumas pessoas que Ele seleciona por vontade própria ou por pessoas que chamam a atenção de Deus pela sua conduta, pelo seu comportamento. Nós, por exemplo, sabemos como será o fim de todas as coisas, porque a Bíblia nos ensina, mas nós não sabemos os detalhes de como vai ser, certo? Nós sabemos que o anticristo vai se manifestar, mas nós não sabemos quem é o anticristo ainda. Nós sabemos, né, nós não sabemos sequer a profissão dos nossos filhos, a profissão que eles terão. Nós não sabemos com quem ele vai casar ou ela vai casar. Nós não sabemos onde vai morar. Então, muitas coisas nós não sabemos. Os detalhes de muitas coisas nós não sabemos. E aí o que nós temos é aquilo que Deus nos deu na sua palavra, o entendimento de algumas coisas, porém, os detalhes, a maneira como Deus faz com que essas coisas funcionem e aconteçam, nós não sabemos, nós vamos aprendendo isso no dia a dia, e aí é quando Ele usa pessoas específicas que Ele chama, que Ele convoca, ou algumas pessoas, alguns servos do Senhor que chamam a atenção de Deus pelo seu comportamento, pela sua justiça. E nós vamos ver alguns exemplos disso. Esse compromisso, o compromisso, ele envolve sempre dois lados. No caso, o compromisso de Deus é o nosso compromisso com Ele e a resposta dele para nós. É um compromisso, uma aliança. E nós vemos assim, esse compromisso se originando de Deus por vontade própria para a realização dos seus propósitos. Por exemplo, nós vemos lá em Atos capítulo 7, versículo 2 e 3, que Estevão respondeu assim: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus está chamando Abraão para uma missão. Mas antes disso, não tem nada na Bíblia que diga que Abraão era crente, que Abraão era uma pessoa temente a Deus, não tem nada disso falando. O que nós vemos lá, por exemplo, lá em Josué 24, 2, que Abraão veio de uma família que adorava outros deuses. Vamos lá, Josué 24, 2, e diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, ou Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses, porque era comum na Mesopotâmia eles adorarem outros deuses. Então isso pode indicar que Abraão talvez fosse também um adorador de um outro Deus, mas Deus chama Abraão, especificamente ele, para concluir, para dar sequência ao seu plano. E ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus conhece a nossa vida. Deus, ele é onisciente. Ele sabe tudo da nossa vida, antes mesmo de fazermos. Ele conhece o nosso amanhã, Ele sabe o nosso caráter, sabe das escolhas que faremos, sabe daqueles que terão compromisso com Ele ou não. Vamos ver outro exemplo? Lembrando que Abraão poderia ter, inclusive, recusado o chamado de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele foi primeiro para Harã. A gente não sabe quanto tempo se passou, e só depois da morte de Abraão, lá, que Terá morreu com 205 anos, aí sim que Abraão, agora eu vou cumprir com o chamado do Senhor. Aí ele sai de Harã e vai para a terra para a qual o Senhor o havia enviado. Vamos ver um outro exemplo? Atos capítulo 7, versículo 20, diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Ele era formoso aos olhos de Deus.
quando nasceu, eu falo com a minha esposa que toda criança quando nasce é igual, eu não vejo diferença. Não, uma criança bonitinha, criança assim, para mim tudo quando nasce é tudo muito parecido, não é não, Diego? É tudo muito igualzinho. E aí Deus, ele está dizendo, por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Assim que Moisés nasceu, Deus já viu que ele era formoso, ou talvez fosse justo diante de Deus. Mas Moisés tinha acabado de nascer, ainda era uma criança. Mas Deus, pela sua onisciência, ele já conhecia Moisés. Tanto que a Bíblia vai falar que Deus fala com Moisés pela primeira vez, somente quando ele está lá em Miriam, na casa de Jetro, aos 81 anos de idade, quando Deus fala com ele através da sarça ardente. 81 anos, quando Deus falou com Moisés, Moisés já era até um homicida, tinha causado até um assassinato de um egípcio, e ele demorou 81 anos para falar com Moisés. Então Deus chamou o quê? Escolheu Moisés, porque Moisés era alguém temente a Deus. Na sua história, nós não vemos isso desde o momento em que Deus olha para ele, mas Deus conhece pela sua onisciência a vida e o caráter de Moisés. Um outro exemplo que os irmãos conhecem muito bem é de Saulo, né? Que era um perseguidor dos cristãos. E ele no caminho para Damasco, de repente encontra uma luz muito forte que o deixa cego. E ele caiu por terra e ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então eu estava buscando agora, né? Deus também agora chamando uma outra pessoa que não tinha um passado onde que agradasse ao Senhor, mas que Deus tinha planos na vida dele e tinha propósitos, e não rompeu com o livre-arbítrio deles. Eles poderiam em algum momento dizer: não quero, não vou, mas Deus chama pessoas específicas para a realização dos seus planos. Agora nós temos também outros exemplos de compromisso com Deus, de homens que na verdade chamaram a atenção de Deus pela sua conduta. E aí nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5, quando Caim e Abel resolvem levar uma oferta ao Senhor, né? Caim preparou uma oferta e Abel preparou também uma oferta ao Senhor. E nós não sabemos de quem partiu essa ideia, mas a Bíblia já fala que eles foram levar uma oferta ao Senhor. E Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Não se trata aqui da oferta em si, mas do coração deles. Deus olhou alguma coisa no coração de Caim e não aceitou a sua oferta. Eu não sei como que era o passado de Caim, eu não sei quantos anos tinha Caim, mas Deus conhecia a conduta dele, talvez a forma como ele tratava os seus pais, Adão e Eva, talvez, e a forma como Abel os tratava. Então Deus olhou, viu aquelas ofertas e olhou não para a oferta em si, mas para o coração do ofertante. Assim, Deus faz assim conosco. Então, o que chamou a atenção de Deus foi a oferta de Abel. Quando nós vemos lá em Hebreus 11, versículo 5, diz assim: pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Mais um que chamou a atenção de Deus pela sua conduta. A sua conduta era agradável aos olhos de Deus. E como diz a historinha, né, na sala das crianças, que é muito legal, que eu não esqueço. E Enoque estava andando com Deus. Quando percebeu, Enoque estava mais perto da casa de Deus do que da sua própria casa, e Deus assim o arrebatou, o levou, e ele não conheceu a morte. A sua conduta agradou a Deus. Nós vemos também Noé, no capítulo 6, versículo 9, são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e temente a Deus, e entre os seus contemporâneos, e andava com Deus, justo, íntegro, e andava com Deus. Isso chamou a atenção de Deus, por ele ser justo, íntegro, e andava com Deus numa terra onde a maldade era crescente e se multiplicava. Nós vemos também Josué,
que também chamou a atenção de Deus por ser o auxiliar de Moisés, está ali ao lado de Moisés o tempo todo, e assim que Moisés morreu, Deus chamou Josué: ó, agora é contigo, é você. Eu vou te abençoar, e quando eu abençoar você, as pessoas vão saber que fui eu que te escolhi. Então Deus também trabalhando a partir do compromisso, assumindo um compromisso com o homem pela sua conduta. Nós vemos também Ana, né? Ana que começou a orar, orava, e aí Eli viu, né? Eli era o sacerdote, viu Ana orando e chorando, né? Na verdade ela só mexia a boca, falava em pensamento, e Eli achou que ela estava bêbada, e Ana falou: não, eu estou orando ao Senhor porque eu não tenho filhos, eu quero filhos, e se eu tiver, ele será dedicado ao Senhor. Então Deus viu o coração de Ana, né? E através do sacerdote abençoou Ana, ele abriu a madre, e Ana teve Samuel. Vemos também o exemplo de Mateus, capítulo 8, versículo 5, irmão, coloca aí para a gente ler esse. Mateus capítulo 8, versículo 5, o servo do centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e lhe disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Então, mais um homem que pela sua conduta chamou a atenção de Deus. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você for olhar na história bíblica, você não encontra Deus falando com um ímpio ou ouvindo a oração de um ímpio, porque o ímpio não tem compromisso com Deus. Deus só ouve a oração do ímpio se aquele momento, se aquela oração for uma oração que vier junto com a confissão de pecados, junto com o arrependimento e com a transformação da sua vida. Algumas pessoas aí no mundo ficam falando: eu oro ao Senhor, não, eu falo com Deus, e na verdade não tem compromisso nenhum com Deus, e a oração deles não passa do teto, porque Deus não os ouve. Nós lemos aqui em Provérbios, né? O ímpio está distante de Deus, mas o Senhor ouve a oração do justo. E ouvimos muitas pessoas falando: eu orei ao Senhor, eu fiz. Pessoas que não têm compromisso nenhum, e muitas delas são abençoadas, não porque elas oraram, mas talvez porque um crente orou por ela, talvez porque você orou por ela, ela foi curada, talvez porque um crente orou por ela, aquela porta de emprego se abriu, mas nunca por ouvir a oração de um justo, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, é o que diz a palavra de Deus. O segredo da resposta na oração está no compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, não há nada que impeça Deus de agir. Quando olhamos para as Escrituras, vemos isso com muita clareza. Nós vemos o justo orando e Deus trabalhando na vida dele, fazendo coisas grandiosas. Nessa ferramenta poderosa chamada oração, nós muitas das vezes não praticamos isso. Mas nós temos essa enorme ferramenta poderosíssima de você falar aqui e você sendo uma pessoa comprometida com Deus, de Deus ouvir a sua oração e lhe responder. E Ele espera muitas das vezes que a gente fale com Ele. E muitas das vezes nós não falamos, porque acabamos perdendo esse contato com Deus, essa comunicação com Deus, porque as coisas nesse mundo vão andando de uma forma tão depressa, as coisas vão desenrolando de uma maneira tão rápida, e às vezes a gente se esquece de que temos que parar tudo e colocar o nosso joelho no chão e clamar a Deus, e Deus responderá. Deus responde a oração de um justo, irmãos.
Vamos ver exemplos aqui. Mateus capítulo 7, versículo 9. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Marcos capítulo 1, versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Jeremias 29, 11. Eu sei que os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Salmo 37, 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu venci o mundo. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Tiago capítulo 5, versículo 15. A oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu li apenas algumas passagens de respostas de oração, mas a Bíblia é repleta delas, para trazer à memória dos irmãos que a nossa oração chega ao ouvido de Deus. A oração de uma pessoa que tem aliança com Deus chega aos ouvidos do Senhor. Quando a gente olha a história dos heróis da fé, são homens e mulheres comprometidos com oração, que choravam, que soluçavam. Eles eram incansáveis em oração. Alguns passavam a noite inteira orando. Mais um ano, irmãos. E quando planejamos o ano seguinte, nós fazemos várias promessas. Nesse ano novo eu vou fazer isso, eu vou fazendo aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Só que começa o ano, irmãos, e os gigantes começam a se levantar. E aí aquela pessoa que tinha aquele compromisso, ela já vai deixando de lado. Normalmente é assim. E começa o ano, os gigantes vão se levantando, e aquela pessoa vai esmorecendo. Ela vai deixando de seguir ao Senhor. Fazemos promessas o tempo todo. Promessas que vão se perdendo. Gigantes vão se levantando pelo caminho. E nós vamos aos poucos deixando as promessas que fizemos de lado. As coisas vão passando,
O tempo vai passando, os gigantes vão se levantando, são problemas, são adversidades. E se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos comprometimento com Deus, são promessas que ficarão apenas nas suas palavras. Eu sei que eu estou falando aqui, os irmãos sabem disso. O que você falou para Deus que faria nesse ano de 2024, você está chegando no final do ano. E muito daquilo que você disse para Deus, você não fez. São tantas coisas, irmãos. Tantas coisas para nos tirar da presença do Senhor. E você só vai conseguir cumprir com aquilo que você promete quando você tiver uma vida verdadeira de oração. Uma vida de comprometimento com Deus. Nós precisamos, irmãos, reativar as orações nas nossas vidas espirituais, para que nós não fiquemos para trás. Nós não podemos retroceder, irmãos. Temos uma grande obra. E quando você se volta para Deus, quando você assume um compromisso com Deus, apesar da tempestade que vier, essas bênçãos que eu li aqui, essas bênçãos que estão na palavra de Deus, elas vão acontecendo na sua vida. Porque você assume um compromisso com Deus. Diante de tudo isso, eu desafio os irmãos a se comprometerem. Eu sei nas promessas que os irmãos vão fazer para o próximo ano, mas eu desafio os irmãos que uma das principais promessas que você fizer seja de uma vida de oração. Que você diga: Senhor, esse ano de 2025 eu vou dar uma guinada na minha vida espiritual. Eu vou passar boa parte do meu ano de joelhos. Eu quero chorar aos pés do Senhor. Eu quero ver os teus milagres acontecendo na minha vida. Na Bíblia está repleta de pessoas que receberam bênçãos e milagres porque viviam de joelhos, tinham compromisso com oração, e Deus foi abençoando essas vidas. Se você tomar essa atitude na sua vida, mesmo de joelhos, você estará maior do que os gigantes. Os muros vão se desfazer na tua frente, os caminhos serão aplanados, e você vai alcançar os teus objetivos. Talvez você nem entenda como, talvez você nem perceba como aconteceu, mas você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Muitos problemas são resolvidos de joelhos. Grandes homens, grandes mulheres da história alcançaram grandes coisas de joelhos em oração. Desperta do sono, meu irmão. Desperta dessa rotina espiritual que você está vivendo, de vir à igreja todo domingo e nada muda. Busca alguma coisa a mais. Faça mais por Deus. Irmãos, em nome de Jesus, rasga o coração, quebranta a sua alma. A gente vem aqui toda semana. Os irmãos aqui, o pastor pega o microfone e prega, a gente fala, e muitos irmãos saem aqui, dão tapinha nas costas, uma mensagem maravilhosa, vai embora e nada na vida dela muda. Irmãos, em nome de Jesus, o nosso coração arde, de maneira que a gente queria abrir manualmente o seu coração e inserir a palavra lá dentro, porque muitos de nós ouvimos semana após semana mensagens maravilhosas, mas as suas vidas não mudam. Você não cresce espiritualmente, você vive numa rotina espiritual, numa mesmice espiritual. Nós temos um ano novo chegando, são tantas lutas. Se você olhar para futebol, para política, para economia, você não vai viver. Se você olhar para os noticiários, para a violência, você não vai sair na rua. Irmãos, em nome de Jesus, olhe para a palavra de Deus, acredite nas promessas do Senhor. Não há nada que possa tirar você do caminho, se você tiver um compromisso com Deus. Aquela porta de emprego vai se abrir, a saúde vai vir em meio àquela tempestade, aqui em meio àquela enfermidade. As coisas vão acontecer na sua vida, mas você precisa ter compromisso com Deus. Você precisa buscar ao Senhor. Quando Deus fala com o ímpio, a sua vida é transformada.
Talvez você esteja aqui e não tenha um compromisso com Deus, e talvez as respostas que você queria nunca chegaram para você, mas nessa noite você tem mais uma vez uma oportunidade de falar com Deus, e talvez ser pela primeira vez, ser ouvido pelo Senhor, e Deus aguarda ansiosamente por esse dia, de você falar, rasgando o seu coração, para que a sua vida seja transformada, para que a sua oração chegue ao céu, e aquela barragem enorme que segura tantas bênçãos, ela seja rompida e caiam sobre a sua vida, irmãos. Algumas pessoas, como fala a palavra de Deus, tem um versículo na Bíblia que fala do homem que juntou muitos tesouros, e ele achava que por causa desses tesouros, ele ia viver, agora eu estou de boa, eu já estou bem, eu queria ganhar muito dinheiro, já acertei na Mega Sena. Muita gente pensa nisso, né? Ganhei na Mega Sena, agora já estou com muito dinheiro, eu só vou ficar de boa. E aí a Bíblia fala que Deus disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? No que você está investindo a tua vida? Você está preocupado com a tua alma? Ou você está preocupado em ter um bom salário, um bom dinheiro, uma grande casa, um carro bonito? E a sua alma, meu irmão? Você não está preocupado com a tua alma? Como é que você está agindo na sua vida espiritual? Quem é você na segunda-feira? Eu conheço você aqui no domingo, aqui na igreja, mas quem é você segunda-feira? Quem é você na terça? Quem é você na quarta? Quem é você na sua faculdade, no seu local de trabalho, na sua vizinhança? Quem é você dentro da tua casa, com a tua família? Irmãos, em nome de Jesus, precisamos nos preocupar com a nossa alma. Essa palavra precisa arder no seu coração, irmãos. Eu não posso ficar aqui falando e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso é muito importante, irmãos. O desejo de cada um de nós que chega aqui, que prepara uma mensagem, que sobe aqui no altar, é que a sua vida seja transformada, irmãos. Em nome de Jesus, abra o coração, rasgue o seu coração. Nesta noite, se entregares a tua vida a Jesus, confessares os teus pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar de toda injustiça. Olha as promessas de Deus para os servos do Senhor. Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você, irmãos. Bendito vocês serão na cidade, bendito no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. Benditas serão todas as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Bendito serão vocês ao entrar, e bendito serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos se levantem contra você, que se levantam contra você, sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão da sua presença por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhe dará. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob o juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. São tantas bênçãos. Isso aqui apenas Deuteronômio 28. Bênçãos para aquele que busca ao Senhor. Bênçãos para aquele que tem compromisso com Deus. E eu quero convidar você nessa noite a assumir verdadeiramente esse compromisso com Deus. De você não ficar apenas, eu vou fazer mais promessas para 2025, e nada daquilo que você prometer você vai cumprir, se você não colocar Deus diante da tua vida.
Se você não assumir o compromisso verdadeiro com Deus, se Deus não fizer parte da tua história, se você estiver preocupado com tantas outras coisas, com seu status, sua riqueza, com as coisas que você vai alcançar com materialismo, e a sua alma vai ficando para trás, louco, uma noite pedirão a tua alma, e o que você terá para apresentar? Que essa palavra possa ficar nos corações dos irmãos. Mais uma vez estamos trazendo uma mensagem, e nós pedimos em nome de Jesus, que você não haja resistência em você a receber a palavra de Deus. Irmãos, tem bênçãos de bênçãos e bênçãos que estão presas, doidas para cair em cima de você, mas estamos tão preocupados com as coisas dessa terra, com a conta que eu tenho que pagar amanhã, com a ceia de Natal que eu tenho que fazer, e você muitas das vezes se esquece de Deus. Em nome de Jesus, que você a partir dessa noite assuma um compromisso com Deus, e Deus terá o compromisso de liberar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Não estamos aqui prometendo para você que você tem um compromisso com Deus, você vai ser rico, vai ser milionário. Não estou dizendo isso. O que a palavra de Deus diz, que as bênçãos que virão sobre ti farão você vencer os gigantes da tua vida, farão você vencer as enfermidades, farão você vencer as tempestades, vai te dar condições de caminhar, de vencer os obstáculos, e mesmo que você chegue do lado de lá ferido, mas você vai chegar, porque você está colocando como algo principal na tua vida, a sua vida espiritual. A sua vida espiritual não vai fazer diferença nenhuma, irmão, se você alcançar tesouros nessa terra e você morrer sem Cristo e sem salvação. Em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no coração dos irmãos, que aquilo que Deus falou comigo, que Ele possa estar falando com cada um de vocês, que o Espírito Santo possa operar na vida dos irmãos, que não seja mais uma palavra de mais um domingo pregada, mas que seja uma palavra que venha transformar vidas. Eu não sei você que está aqui sentado, então, eu não sei quem é você que está assistindo pela internet, mas Deus conhece o teu coração. Eu não consigo ver o teu coração, eu não consigo ver até onde a palavra foi na tua alma, mas o que eu peço a Deus é que em nome de Jesus, não haja resistência contra a vontade de Deus, e que você em nome de Jesus, no ano de 2025, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Somos tão pequeninos, falhos, ó Deus. Dependemos tanto do Senhor nas nossas vidas, Pai. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, Tu és um Deus poderoso que ouve a nossa oração. Ó Deus, em nome de Jesus, ouve o clamor da Tua igreja, Pai. Tu sabes, Senhor, de cada vida que entrou aqui. Tu sabes, Senhor, de cada necessidade. Tu conhece a luta que cada irmão tem travado. Mas que a partir dessa noite, ó Deus, haja compromisso contigo, ó Deus. Uma vida de oração, Deus, que de joelhos, ó Deus, nós possamos vencer os obstáculos da nossa vida, que o Senhor esteja conosco, ó Deus, que o Senhor se faça presente na nossa vida, e que possamos colocar como objetivo principal da nossa vida, a salvação da nossa alma, Pai, que possamos colocar como objetivo da nossa vida aqui na terra, ganhar almas para o Senhor, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar absolutamente no centro da Tua vontade, que o Senhor venha abençoar esse final de ano, que o Senhor venha abençoar o ano que virá, e que a Tua palavra, Deus, possa verdadeiramente, Senhor, tocar os corações e transformar vidas, e tenhamos pessoas para contar no próximo ano, que vão se engajar, que vão se comprometer, que vão se dedicar, que vão se envolver com a Tua obra, para que a Tua igreja venha crescer, e mais almas venham conhecer a Tua palavra. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.